Gente, namastê, boa tarde. Então, a gente vai continuar a nossa meditação e vai continuar estudando aquele livro do Yoga Sutra, lembra que a gente falou? A gente já falou nas outras aulas, eu sempre vou fazer essa introduçãozinha para a gente lembrar, né? O Yoga Sutra é um livro importante da cultura do yoga, um dos principais, e é escrito pelo Patanjali, que foi o maior codificador do yoga, ou seja, ele sistematizou o yoga, tá? Essa imagenzinha aqui é do Patanjali, então ele é metade homem, metade serpente, essa que está aqui em cima, ó. Então, ele criou um método para a gente entender melhor o que é o yoga. E aí, esse livro, o Yoga Sutra, é a base do estudo do yoga. E a gente estuda em cima de um livro que é uma tradução da professora Glória Arieira, que é uma pessoa que é especialista em sânscrito, morou muito tempo na Índia. Eu sou aluno dela também. Então, a gente tinha visto... Vamos fazer primeiro o 3.11 e 3 Gayatris. Vamos inspirar juntos. Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Shanti, Shanti, Shanti. Então, o Gayatri a gente também já explicou. Depois eu vou ver uma aula dessas para a gente aprender a cantar junto. Eu canto, vocês cantam, para a gente ir aprendendo o Gayatri junto. É um mantra que basicamente pede para a gente a iluminação do nosso intelecto e do nosso coração para qualquer coisa, nesse caso para o estudo que a gente vai fazer, que a gente tenha uma mente tranquila, um coração tranquilo para poder entender melhor o que a gente vai estudar junto. Então, como a gente estava falando, né, o resumo das outras aulas, assim, o sutra mais importante de todos é aquele 2, a gente sempre vai repetir ele para a gente poder ter um ponto de partida, porque ali o Patanjali, ele diz exatamente o que é o yoga na visão dele. Ou seja, o yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga é a cessação das modificações mentais. O que quer dizer isso? O yoga é acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Isso é yoga. Então, como a gente já falou também na outra aula, o yoga não é visto como uma ginástica, não é visto como uma prática física. Ele é visto como uma filosofia de vida que contempla também a prática física, os asanas, né, as posturas que a gente faz aqui nas aulas. Mas, na verdade, o yoga é visto como um caminho filosófico, um estilo de vida. Por isso o professor Hermógenes falava tanto, o yoga é para ser vivido, o yoga é para fazer parte da nossa vida 24 horas, não é igual eu faço, sei lá, luta 3 vezes na semana em tal horário.
Não, é para trazer, eu até falo isso nas minhas aulas também, o yoga mais importante é quando a gente sai da academia, quando a gente sai de cima do tapetinho. Como que eu estou mudando, como eu estou interagindo com as pessoas, o que eu tenho feito, como é que estão meus pensamentos. Isso é mais importante. E a palavra yoga é união. Então, existem vários caminhos. Esse que a gente está usando é o caminho do estudo das escrituras, né? A gente vai ver que a gente tem algumas maneiras de conhecer uma coisa. Hoje mesmo a gente vai falar sobre isso. E uma delas é as escrituras, os livros sagrados, né? Que vêm há milênios ensinando a gente esses caminhos, os mestres, os livros sagrados, tá? Então, yoga é a diminuição do fluxo mental. Não adianta também a gente falar assim, eu vou meditar porque eu vou parar a mente. Isso não existe. A mente não para. O que acontece é que a gente diminui a velocidade com que a gente vai encadeando um pensamento no outro. E só isso já traz um grande alívio. Só isso já traz a possibilidade da gente perceber a nossa natureza. Porque segundo a tradição do yoga, a nossa natureza já é paz e felicidade. Então, quando eu acalmo os pensamentos, quando eu entro em meditação profunda, eu posso acessar essa paz, essa felicidade que eu já sou, que não está em nenhum lugar fora, tá? Então, ele vem explicando que o yoga é para diminuir o fluxo de pensamento, diminuir os pensamentos. E aí a gente estudou na semana passada esse sutra aqui, ó, quer ver? Que eu vou repetir hoje. Estudou não, na verdade acho que eu só citei para a gente ver melhor hoje, que é o próximo, né? Que é assim, ó, ele fala Tada Drashtuhu Swarupe Vastanam. Isso em sânscrito, né? Então, quando a gente acalma os pensamentos, então há permanência na natureza do sujeito. É o que a gente estava falando. Então, quando eu consigo acalmar a minha mente, eu permaneço na minha natureza, que é paz, que é felicidade. Então, se eu consigo diminuir a velocidade mental, eu entro nesse estado natural do eu, do ser, do self, né? Não do eu ego, mas do nosso self, do nosso Atma. E ali eu permaneço, feliz e tranquilo, tá? Aí o próximo, ele vai falar assim, ele vai falar Vristan Swarupam Yatram, que quer dizer, se isso não acontece, se eu não consigo diminuir os pensamentos e entrar nessa natureza, há identificação com os pensamentos. O nosso estado mais, não é natural, mas mais comum. Eu fico me identificando com os pensamentos que eu tenho, com as vontades que eu tenho, com os desejos que eu tenho, com as brigas que eu tenho. Eu vivo me identificando com os pensamentos. O yoga é para não se identificar com esses pensamentos e se identificar com a natureza de paz do sujeito, tá? Então, se eu não consigo, eu me identifico com os pensamentos, tá? Esse é o Sutra 1.4 que a gente estava vendo, tá? Então, nessas ocasiões, eu me identifico com os pensamentos. E aí, nem sempre meus pensamentos vão me levar para um lugar bom. Muitas vezes, eles vão me levar para confusão, vão me levar para coisas que não são saudáveis, vão me levar para relações que não são boas, para discussões que não são boas. O pensamento vai levando a gente para onde ele quer. E se eu não volto e me acalmo e tento entrar na minha natureza, eu vou seguindo o fluxo dos pensamentos, vou sendo levado aí pelos meus pensamentos. Pensamentos de raiva, de angústia, de ansiedade, isso tudo eu vou me identificando, né? E aí eu sofro, né? Porque aí vai me levar por uns caminhos bem ruins, tá? E aí, o que a gente... Aí o Patanjali vai explicar agora no próximo sutra, ele vai falar assim, Vrityaha Panchata Klista Aklistaha. O que significa isso? Esses pensamentos, essas modificações da mente, elas são de 5 tipos. E aí ele vai explicar o que são esses 5 tipos de pensamento. É lógico que ele poderia definir de uma outra maneira, né? Ele vai falar, são 5 tipos, ainda tem uma outra divisão nesses 5 tipos, que são os que causam sofrimento
e os que não causam sofrimento. Então ele vai dar 5 tipos de pensamentos que a gente vai ver, e depois ele vai dizer assim, mas a gente pode resumir nos que causam sofrimento e nos que não causam sofrimento, tá? É uma outra clista e aclista. Clista é sofrimento, aclista, A é negação, é não sofrimento. Então eu poderia dizer que a minha mente sempre vai ter esses 2 caminhos. Caminhos que causam sofrimento, caminhos que não causam sofrimento, tá? E aí ele vai explicar no próximo sutra, um por um, os próximos sutras, ele vai explicar um por um quais são esses tipos de pensamento, tá? Assim, a gente vai ver que de vez em quando aqui o Patanjali e a própria professora, Glória, eles vão se referir a outros textos, como a gente já viu uma vez aqui, ela falou do Bhagavad Gita e tal, como forma de mostrar que tem a ver ou que não, que o outro mestre classificou esses mesmos pensamentos de outra maneira. Também acontece, tá? Então, ele vai falar, olha só, o sutra, já estamos no 1.6. Essa parte é um pouco mais rápida mesmo, porque ela é bem direta. Então, o sutra é assim, ó. Pramanan, Viparaya, Vikalpa, Nidra, Smritraya. Ou seja, são os 5 pensamentos. Aí ele vai explicar. Os 5 pensamentos são meio de conhecimento, aquilo que a gente estava falando, verdadeiro, válido, o erro, ou seja, a visão correta, o erro, a fantasia, o sono e a memória, tá? Então ele vai entrar explicando. Na verdade, assim, o Yoga Sutra, ele é um tratado sobre a nossa mente, né? Tratado sobre tudo que pode acontecer com a nossa mente, como educar essa mente para um caminho de yoga, como educar essa mente para descobrir a felicidade que a gente já é. Mas basicamente é um tratado sobre a mente. Ele vai esmiuçar bem o que acontece nessa mente confusa e como que a gente pode ir ensinando ela a acalmar e entrar no estado de yoga, tá? Então ele fala assim, os 5 vão ser explicados agora. Então o primeiro, que é Pramana, Pramana é meio de conhecimento, certo ou errado. Então, por exemplo, quando a gente fala do yoga e do Vedanta, eles são um pramana, ele é um meio da gente conhecer as coisas. Através da visão que eu tenho do yoga ou do Vedanta, eu consigo ver as coisas de uma outra maneira. Então, seria um instrumento de conhecimento, tá? Então, o pramana é aquela coisa, é a observação direta. Eu vejo essa câmera e vou falar, é uma câmera, tá? Agora, eu posso ver e, por confusão mental, admitir que é uma outra coisa. Aí é um erro, é colocar o que não é no que é. Alguém me conta alguma coisa, eu acredito que é verdade e eu imputo naquela pessoa, naquela situação, uma coisa que é um erro. Eu acredito que aquela pessoa é assim porque alguém me falou que é, mas de repente ela não é, tá? Então, por exemplo, quando ele fala assim, ó, os meios de conhecimento, a percepção, a lógica e as escrituras. A gente tem esses 3 caminhos para entender esses 5 tipos de pensamento. A percepção é a percepção. Eu vejo, eu olho, né? Estou vendo, eu sei o que é. A lógica é, por exemplo, eu vejo um rabinho ali atrás desse armário. Aí eu vejo, é um rabo de um gato. Aí eu vejo o rabo e penso, lógico, tem um gato ali, não vai ter um rabo sozinho. Eu vou deduzir que ali atrás tem um gato, né? É lógico, eu estou vendo que tem um gato. E o Pramani é o que a gente falou no início, são as escrituras e os mestres. Que aí a gente tem que ter uma relação de confiança. Para a gente estudar um texto desse de milênios atrás e acreditar que esses mestres eram pessoas sábias e que foram passando de mestre a discípulo, eu tenho que ter alguma espécie de uma confiança, de uma fé nessas escrituras. Não adianta eu começar a estudar e achar que é tudo besteira, que é tudo balela, que o yoga não serve para nada. Aí não vai dar certo.
né? Então eu tenho que ter uma fé de que nessas escrituras e que esses professores que vieram ensinando, eles vêm falando a verdade. É o que a gente fala, por exemplo, no budismo, fala das 3 joias, né? O Buda, que é o Buda, o ensinamento do Buda e a Sangha, que é o grupo. São as 3 coisas principais do budismo. Quando ele fala o ensinamento, é porque você confia que o ensinamento do Buda seja verdade. Tem que ter, nesse tipo de relação, de estudar essas escrituras, de se aprofundar no yoga, é uma relação de confiança. Por isso, a gente fica assim quando a gente vê, sei lá, algum professor de yoga famoso que fala de uma maneira e age de outra maneira totalmente diferente. Esses gurus aí, todos que foram pegos em escândalo, né? O cara se porta de uma maneira e tem uma vida totalmente desregrada, totalmente bagunçada, totalmente sem verdade. E aí não dá para você confiar mais, aí você não consegue mais estudar com essa pessoa, você não consegue, porque quebrou essa confiança. A gente precisa no professor e no processo ter uma fé, uma confiança de que é um processo. Agora, não é uma fé cega, é lógico que não. Se eu falar uma besteira danada, ou vocês escutarem de algum outro professor, ou dos livros do professor Hermose, uma coisa que para você não está totalmente errado, não faz parte, está errado, simplesmente abandona e vai embora. Não tem que, né, acreditar de olho fechado, tem que fazer parte do seu entendimento, da sua lógica. Mas algum nível de fé é preciso, tá? E aí ele continua, o erro, né? Então a gente falou da percepção correta. Eu olhei, vi e eu digo, é uma câmera. O erro é quando eu tiro aquelas conclusões precipitadas. Alguém falou para mim, fulaninho é mentiroso, fulaninho é agressivo. E você já, antes de conhecer, você já pensa, fulaninho é agressivo, fulaninho, e depois você conhece um dia e vê que não é nada daquilo. Às vezes aquele cara aquela história né, quando Paulo fala de Pedro, eu conheço mais de Paulo do que de Pedro, né? Alguém vem falar para você de uma outra pessoa, aí fala um horror. Aí você conhece essa pessoa e você vê que não era nada daquilo, aí você desconfia do cara que falou, né? Fala assim, por que o cara estava inventando fofoca? Então é isso. Às vezes eu tomo como verdade. Hoje o que a gente mais vive na internet, né? São essas fake news para os dois lados. Um lado mente, outro lado mente mais ainda. Então, fake news é isso, né? A gente toma como verdade, porque está na internet, alguém publicou em algum jornal, é verdade. Independente de lados políticos, tá, gente? Dos dois lados acontecem. Mas mentira tem dos dois lados. Então, conclusão equivocada, tá? A próxima é a fantasia, quer dizer, é quando a gente, a fantasia vazia de substância, segue um conceito imaginário. A gente imagina que é aquilo, a gente imagina que aquela situação é assim, ou que aquela coisa é assado, ou que aquela pessoa... É uma fantasia, não tem nada de realidade, tá? Essa é a terceira. Agora a gente entra no sono profundo. O sono profundo é a modificação que tem como base a percepção da ausência. Então, no yoga, a gente fala que temos 3 ou 4 estados de consciência. O estado de vigília, que é o estado acordado, o estado de sonho, o estado de sono sem sonho, que é o sono profundo. A gente só conhece esses 3. Ou eu estou acordado, ou eu estou dormindo sonhando, ou eu estou dormindo e não estou sonhando. São esses 3 estados de mente que a gente tem. Sendo que para o yoga existe um outro, que é o quarto, que é o Turiya, que é você estar acordado, mas com uma mente tão tranquila, tão em paz, que você não é afetado por esses pensamentos e você fica baseado na felicidade. Uma das coisas que as escrituras dizem que é verdade, que a nossa natureza é felicidade, que é uma prova que a nossa natureza é felicidade, é o sono sem sonhos. Quando a gente dorme e acorda no outro dia, não lembra o que sonhou, não lembra nada, mas você acorda bem.
você acorda feliz. Você acorda se sentindo descansado. Então, é assim, é um estado de mente que a mente ela quase para, porque nem sonho, porque no sonho a mente ainda está presente. A atividade mental ainda está no sonho. Você está imaginando. Muitas vezes você está sonhando, você sabe que você está sonhando. Às vezes você fala assim, pô, mas o sonho está tão legal, né? Deixa eu dormir mais um pouquinho. Ou então você acorda e fala assim, pô, quero dormir, mas eu quero voltar naquele sonho. E às vezes até acontece, né? Ou então você está num sonho ruim, você fala assim, não, mas é um sonho, eu vou acordar. Então a mente está ali. Muitas das coisas que a gente sonha ainda está num estado ainda um pouco mental. Por exemplo, se a gente, sei lá, passa o dia inteiro falando sobre um assunto, provavelmente quando você dormir, você pode sonhar com esse assunto. Isso acontece, né? Você está num curso de alguma coisa que você fica o dia inteiro lá ouvindo, e aí você sonha e você imagina que você ainda está no curso. No sono sem sonho, não. No sono sem sonho, você dormiu, apagou, não lembra de nada, mas quando você acorda feliz, você acorda bem, você acorda descansado. Então diz que quando a gente consegue mesmo diminuir o pensamento até dos sonhos, a gente tem um leve gosto de que a nossa natureza é felicidade. Porque se eu entrasse num estado desse e saísse triste, preocupado, deprimido, né, eu não entenderia, mas não é isso. Quando eu consigo relaxar, mesma coisa na meditação profunda, né? Todo mundo talvez já tenha tido essa experiência, está meditando e chega um momento que você desliga um pouco e você fica ali, e quando você volta tranquilo, bem assim. Você pode até se assustar, a gente estava até conversando, porque numa coisa que no início que a gente está começando a gente não entende bem, né? Perdeu um pouco o controle, né? A gente está ali, daqui a pouco, puf, não estou mais aqui. Aonde que eu tô? Isso às vezes assusta, né? Igual criança quando desmaia. Ela não sabe o que é desmaiar, né? Meu filho teve uns desmaios assim, tadinho, não entendia nada. Porque assim, o que acontece para criança? Criança tem medo de dormir, criança pequena, né? Não quer dormir, fica lutando contra o sonho. Porque apaga o olho ali, ela acha que ela morreu. Ela não sabe quem é que vai acordar de novo e tal. Então, a meditação, quando a gente vai aprofundando, a gente vai entrando nesse mesmo estado do sono profundo. Aí sempre vai ter aquele espertinho que vai perguntar assim, pô, então é só dormir. Se eu dormir pra caramba, eu não preciso meditar, né? Se eu dormir sono profundo, eu não preciso... Mas a diferença o sono profundo é uma coisa que não é voluntária. Você não vai virar e falar assim, hoje eu vou ter sono profundo, não vou sonhar com nada. Não é assim que funciona. A meditação, à medida que você vai treinando, você vai aprofundando, você vai exercitando, você vai conseguindo esses estados de uma mente bem tranquila, de um estado de paz, de felicidade. Só que isso, algumas vezes, também se torna um obstáculo, né? Porque aí a gente quer sempre que meditar, sentir isso. Eu quero me sentir muito bem, me sentir, né, de novo, aquele estado que eu tive, aquele samadhi. Porque isso são pequenos samadhis. Às vezes a gente pensa que samadhi é uma coisa só dos mestres iluminados, né? Que entram lá, pum, entram em samadhi e acabou. Não, esses mestres, pelo treinamento que eles têm, pelo tempo, eles conseguem, alguns até entrar em samadhi instantaneamente. Ele fechou o olho e entrou em samadhi. Isso acontece na Índia, acontece, né? E alguns deles perdem tanta percepção da vida em volta que alguns alunos chegam a ficar do lado, a segurar, a botar sentado, porque o cara, como se entrasse realmente num outro... Isso acontece mesmo. Agora, nós que estamos no caminho, estamos aprendendo, a gente tem samadhis também. Só que são os samadhis mais curtos. Samadhi, sama é igual. E madhi vem de mente, de intelecto. Então é quando eu estou com a mente bem equilibrada e eu vejo que assim, eu sou feliz. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada. Eu não preciso do mundo para me sentir feliz. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de companheiro. Eu não preciso de ir para a Europa. Eu sou feliz. Ponto.
Essa é a busca do yoga, é perceber o seu contentamento. Eu estou contente com vários problemas. Tem problema de saúde, problema de pagar conta, problema com relacionamento. Todo mundo tem problema. Mas mesmo com os meus problemas, eu sou feliz. A minha natureza é felicidade. É isso que o yoga quer, dando gostinho pra gente. E mostrando, e é viável para todo mundo e é possível hoje. Se a gente começar a acreditar nisso, a praticar, a estudar, a se dedicar, é para todo mundo. Não é só para o Dalai Lama, não é só para a Monja Coen, não é só para o professor Hermógenes, é para todo mundo. Agora, todas essas pessoas, por que a gente olha, né, para o Dalai Lama e está sempre sorrindo, né, está sempre feliz, está sempre falando de paz. Aí você pensa, pô, esse cara é de outro planeta. Não, ele não é de outro planeta, ele vai no banheiro, ele se coça, ele tem dor de barriga, ele tem dor na coluna, igual a gente. Agora, ele levou a vida inteira praticando e se dedicando para estar naquele estado que ele está hoje. Ele talvez abriu mão de muitas outras coisas na vida dele para poder ter esse nível de paz e de tranquilidade que ele tem hoje. Por isso que eu sempre falo muito do professor Hermógenes, né? Que eu tive muito contato perto dele, assim, né? Meu avô, então... Era assim, chegar perto do professor era você mudar... Só de chegar perto você já ficava mais tranquilo, não precisava falar nada. Porque essas pessoas são assim... Elas têm um nível de energia e de tranquilidade tão grande que você de se aproximar, você já mudava a sua mente, né? E aí você via, ele morava em Botafogo, na estrada de Botafogo, ele via para o centro de ônibus, ele pegava engarrafamento, as pessoas barravam nele na rua, ele esperava no banco, ele tinha dor de dente, ele pagava a conta, mas levava uma vida feliz, Por isso, o yoga, nesse ponto, ele é para todo mundo. Agora, vai depender do quanto eu quero isso. O quanto eu estou disposto a me dedicar a isso. O quanto isso é importante para a minha vida. Essa que é a questão. Eu quero mesmo? Será que eu quero ser tranquilo, viver em paz, ter felicidade, ter saúde? Eu quero? Ou eu quero, mas eu não quero abandonar o meu estilo de vida. Eu quero, mas não quero abandonar os hábitos que eu sei que são nocivos para mim, para minha mente, para o meu espírito. Eu quero, mas eu não quero abandonar o meu trabalho de 15 horas por dia naquele ritmo, né, frenético que a gente tem. Então, assim, é essa que é a questão. O yoga é muito, o tempo todo, é estilo de vida, é posição de vida. O quanto eu estou disposto a me dedicar, a estudar, a praticar, a me mudar para ter uma vida mais saudável, mais em paz e mais equilibrada. Porque o yoga, ele coloca essa responsabilidade na nossa mão. Não é responsabilidade de ninguém, não é o médico que vai te dar saúde. Não é o professor de meditação que vai te dar uma mente tranquila, não é um professor de yoga que vai te dar saúde. É você que vai atrás da sua saúde, da sua mente tranquila. Depende, é o que o professor falava da diferença de tratamento para treinamento. O yoga é um treinamento. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer, eu tenho que... Aí a gente escuta, né, muito dos alunos, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu tenho família, eu dou aula à noite, todo mundo tem milhões de coisas, né? Isso, a vida de todo mundo é assim, não é só a sua. Agora, tudo é questão de prioridade. E aí, a gente até estava falando hoje na aula mais cedo, a gente não tem tempo para cuidar, né? Da saúde física e mental. Mas aí, se a gente tem uma doença séria, aí a gente tem que parar e cuidar. Quando a gente entra numa depressão, quando a gente entra num quadro mais grave, problema cardíaco, um câncer, um AVC, aí eu tenho que ficar 1 mês, 1 ano, 2 anos tratando. Só que eu não tinha 5 minutos por dia, eu não tinha 10 minutos por dia para sentar e meditar. E aí, nesses casos mais graves, a pessoa que não praticava yoga, a meditação, ela ainda assim, com uma disciplina, ela poderia conseguir
Com certeza, sem dúvida. Uma coisa que o yoga também fala é assim, o passado passou, né? O que vale é hoje. Eu posso mudar a minha história, eu posso me modificar. Isso é que é importante, né? Eu fiz um trabalho com pacientes com câncer e eu escutava muito isso. Depois da doença, eu mudei minha vida. Eu sou outra pessoa. Mudei minha alimentação, mudei minha cabeça, mudei meus hábitos, mudei tudo. Porque também se não mudar, as coisas voltam. As coisas voltam. Infelizmente, não é praga para ninguém não, é assim. Se eu levei a vida inteira adoecendo e eu percebi que eu fui que me adoeci, se eu não mudar, eu vou lá na frente adoecer de novo. É meio que lógico isso, né? Então, o yoga, lógico que vai ajudar pessoas que, por exemplo, já estão com depressão, com ansiedade ou com câncer. Porque o yoga, o que eu acredito muito é que ele vai lá na causa, né? Vai lá na mente, porque eu acho que tudo começa ali num pensamento, numa emoção, num sentimento. Tudo, qualquer processo de desvio, de doença, começa em alguma coisa lá no passado que a gente às vezes não localiza e que a gente foi atropelando e aí a gente instala no nosso corpo. E o corpo ele vai avisando, né? Começa com uma dor de cabeça, começa a não conseguir dormir de noite. Uma coisa que é assustadora, a quantidade de pessoas que tomam remédio para dormir hoje em dia, né? Por quê? O mais natural da vida é trabalhei o dia inteiro, dormi de noite. Qualquer bichinho faz isso, qualquer animal faz isso. O ser humano não consegue mais. Porque a gente está extrapolando, a gente está indo além do limite, né? Também. Você influencia desse passado e isso vai causando uma doença assim. Traumas de infância, psicológicos, isso tudo. E às vezes a medicina hoje, de uma forma assim, não querendo julgar, mas ela trata muito o sintoma, né? Eu estou com um problema tal, tomo um remédio. Mas esse remédio, muitas vezes, ele vai tratar o problema ali. Mas ele não vai resolver. Quando a gente toma remédio para dor de cabeça, eu não estou curando dor de cabeça. Eu estou simplesmente não sentindo dor. Agora a causa e tudo está lá, né? Então, esse caminho Aí, voltando aqui para o tema para a gente fazer a nossa prática. Por que o estudo do yoga, o estudo do Vedanta, da meditação? Para que a gente possa, não só... O Hatha Yoga que a gente faz aqui é um caminho muito interessante, porque a gente vai do denso, né, do corpo, para o mais sutil, para a mente, para os pensamentos. Esse é o caminho do Hatha Yoga. Começa trabalhando o corpo, a respiração, o corpo, e a gente vai também chegando nesses estágios de meditação, de pranayama, coisas mais sutis. No estudo, o que o estudo quer fazer é que a gente entenda isso. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Lembra que eu falo muito aqui, sempre falo, quase toda aula, acho que toda aula eu falo, que a nossa natureza é felicidade e que a gente não percebe e a gente se confunde com o que não é. Então o estudo ele quer dizer assim, uma ignorância, eu ignoro que eu já sou feliz e por isso eu sofro. E uma ignorância só pode ser vencida com um conhecimento. Então eu preciso estudar para entender esse conhecimento. E aí tem casos assim né, na história do yoga, na Índia e tal, de pessoas que muito rápido entenderam. O mestre falou assim, olha, é isso, você não entende por causa disso, a sua natureza é felicidade e tal. O cara foi, entendeu, pronto, realizou. Sentiu que era isso, entendeu. Não um entendimento só intelectual, mas um entendimento real, vivencial. Eu entendi que minha vida é felicidade. Vou parar de sofrer. É felicidade. Agora, não é porque a gente faz yoga que vai tudo virar cor-de-rosa. Não é porque a gente faz yoga que o mundo vai ficar em paz, que o Rio de Janeiro vai virar uma cidade segura. Agora, como eu lido com isso tudo, o yoga vai ajudar. Como eu lido com os meus problemas, com as minhas frustrações, com as pessoas, o yoga vai me ajudar. Esse que é o ponto.
Não é que tudo vai se resolver porque você faz yoga. O mundo vai continuar mundo, os problemas vão continuar problemas. Mas como eu lido com os problemas é que vai fazer diferença. Então, o professor Hermógenes, apesar de, desse quase 60 anos, a gente tem academia de Hatha Yoga, ele era uma pessoa que estudava muito esses textos, estudava muito o conhecimento da Índia, os Vedas, o Bhagavad Gita, tem vários livros dele que são livros muito mais de filosofia do que de asana, né? Então, ele, como grandes mestres, acreditam que a prática e o estudo têm que caminhar juntos. A prática sozinha, às vezes, não vai fazer grandes coisas. Como o estudo sozinho também, às vezes, não. Então, o ideal é que a gente ande com a prática e com o estudo, com a prática. Agora, tem que praticar, né? Isso também, às vezes, o aluno é aluno aqui sexta-feira, vem e faz uma aula na semana, de 1 hora, e quer equilibrar a vida inteira. Não quero mais ser estressado, agora eu sou zen. Faço yoga sexta-feira, 1 hora. E a semana inteira se estressa, a semana inteira briga no trabalho, a semana inteira briga em casa. Aí fica desequilibrado, né? Por isso, professor, tem que praticar todo dia, tem que fazer todo dia, tem que se dedicar todo dia. Se a gente quer mudar, se a gente quer melhorar, tem que ser viver o yoga. Não praticar na academia tal, com fulano de tal. Eu tenho que começar a viver o yoga, tá? Então, gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta, fica à vontade. Senão, vamos fazer um pouquinho da meditação. Aí, na próxima aula, a gente continua o estudo, tá? Quem quiser encostar na parede, pode encostar. Se quiser precisar deixar a perna esticada, fica à vontade. Pode encostar na parede. Em casa também, a hora que precisar sair também, podem sair, não tem problema nenhum. Só peço assim, se for sair no meio da prática, não tem problema, mas sai em silêncio, tranquilo, a hora que for. Fecha os olhos, respira. E hoje a gente vai ficar um pouquinho respirando, relaxando. E vamos repetir mentalmente o mantra Soham. So na inspiração e Ram na expiração. Então, Soham quer dizer aquele eu sou, ou o absoluto, a paz, o conhecimento, eu sou. Numa linguagem do Cristo, eu e o Pai somos um. Soham. Então, sou na inspiração, Ram na expiração. Os yogis acreditam que esse é o som sutil da nossa respiração. E é como que se eu ficasse, mesmo inconsciente, 24 horas respirando e afirmando: eu e Deus somos um. Eu sou a felicidade que eu tanto procuro. Soham.
Então, juntos vamos inspirar e vamos terminar cantando uma vez o Om, 3 vezes Shanti. Vamos inspirar juntos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê.